Saúde, povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Aqui fazendo uma pequena explanação, ainda ligada a respeito dos últimos 3 vídeos que eu postei aqui, concernente ao fato de que a grande bênção que nós esperamos receber do Senhor é uma construção de pequeninos passos que damos na presença do Senhor. É como a natureza que ela não constrói uma rocha, ou o curso de um rio, ou uma floresta, ou uma montanha de uma hora para outra. Mas durante um longo percurso, a natureza ela não dá saltos. Ela segue construindo as coisas aos poucos, no tempo certo. Então o que acontece? Não despreze sequer uma palavra de profecia que alguém proferir sobre a sua vida, uma palavra de bênção, seja vinda de um pastor, de um obreiro, seja vinda do pastor que está pregando na televisão, até de um padre também, não tem problema. Se profetizar uma bênção sobre a sua vida, é válido. É válido porque se for uma palavra de bênção, realmente algo positivo está vindo de Deus. Não importa se é padre, não importa. Porque a gente sabe que existe algumas divergências entre evangélicos e igreja católica, mas que para mim isso aí não ser algo que na hora que alguém te abençoa, isso tem que ser deixado de lado. Porque se o padre está te abençoando, se o ministro da igreja católica está te abençoando, você está sendo abençoado. E também a gente não pode esquecer que o católico, ele tem a Bíblia também. Então é isso. O que importa é que você está sendo abençoado. Às vezes seu pai, sua mãe, seu irmão não está na igreja, mas está proferindo a palavra de bênção sobre a sua vida. Receba. Não despreze sequer o menor esforço, porque esse vai ter lá no futuro o efeito de uma bomba atômica na hora de você receber a tua vitória. Vai ser contado. Seja um pensamento positivo, seja uma palavra proferida até por você mesmo sobre a sua vida, no sentido de ser abençoado. Às vezes você acha que não está tendo efeito. Mas a minha dor é muito grande, a minha luta é muito grande. Não está tendo efeito as orações, as vigílias, as pregações, a Bíblia, a leitura, o estudo. O que eu digo para você é o seguinte: para você chegar nesse seu estado atual, digamos aí, de sofrimento, foi uma construção, talvez muitas vezes aí, de décadas, talvez até mais. Não, uma construção que durou décadas, de pensamentos no seu subconsciente, de atitudes que levaram a um sofrimento que você possa estar passando. Sofrimento que você possa estar passando. Então foi uma construção de décadas. Repetidamente pensamentos negativos, atitudes destrutivas construíram isso. Para desconstruir isso, não vai ser da noite para o dia, porque a natureza não dá saltos, ela não pula etapa. Então você tem que passar, você tem que passar pelo processo, deve aceitar passar pelo processo. Quanto mais você preferir bênçãos sobre a sua própria vida, e se colocar na posição de andar no meio de pessoas que falam, que profetizam bênçãos sobre a sua vida, você vai ser mais abençoado, estará cada vez mais perto da sua vitória. Um alerta que eu dou é ficar longe de igrejas
que se dizem evangélicas, mas que quando sobem no altar, o pastor lá só fala de doenças e de demônios e de coisas negativas, porque isso aí vai ter efeito negativo sobre a sua vida. Independente se ele entrega uma revelação e fala, ó, Deus está te curando, desce doença. Você pode perceber que mesmo a pessoa recebendo a revelação da cura, se é que é revelação mesmo, né, porque tem revelação que não é de Deus, aquela pessoa ela vai para casa, mas ela fica com a pulga atrás da orelha, ela fica ansiosa. Será que Deus vai me curar mesmo? Será que eu estou com essa doença mesmo? Então, a verdade é que o aspecto negativo, né, principalmente com relação a doenças pesadas, coisas desse tipo, não deve nem sequer ser mencionado nos ouvidos dos seres humanos, porque nós já vivemos bombardeados de mensagens negativas ao longo de nossa vida o tempo todo. Então acaba que ele tem um efeito contrário. Então, tente permanecer em igrejas que focam na bênção, focam no positivo e que não enxergam a necessidade de falar de doenças, de demônios e coisas desse tipo, né? Tipo, ó, Deus está me revelando que Ele está te curando de dessa enfermidade. Vamos supor que é uma enfermidade gravíssima que o pastor está mencionando em cima do altar. Por mais que você receba a revelação de que está sendo curado, você vai ficar ansioso, né? Nós vivemos numa sociedade ansiosa, e depressiva. Está, né? Então, você vai ficar com a pulga atrás da orelha, ansioso, e aquilo ali pode ter um efeito contrário, tipo, te deixar estressado, talvez até desencadear alguma coisa que a gente sabe que a mente é poderosa, que o poder de Deus também é poderoso. Então, tente ficar em igrejas que preferem proferir bênçãos sobre a sua vida sem mencionar o lado negativo. Não que a gente esteja negligenciando, mas para preservar o seu psicológico. Então, não despreze nem sequer uma palavra, uma frase de bênção que é proferida sobre a sua vida, porque no final, quando você receber sua bênção, você vai ver que aquilo ali teve um efeito de uma bomba atômica de hidrogênio, causou uma explosão no futuro de bênçãos, uma explosão de bênçãos tão grandes que os espíritos maus vão se evadir da sua vida. Você estará repleto da luz e do poder de Deus, repleto da luz. Se bem que na verdade você já é repleto da luz, né? Só falta tomar posse. Nós já somos. Né? Então não despreze nem sequer o fato de passar em frente a uma igreja que tem um nome lá, que tem a placa com uma mensagem positiva. Né? Você que está no psicólogo, no psiquiatra. A mensagem positiva que eles deixam para você é Deus te abençoando. Não despreze. Vai ter um efeito tremendo lá na frente. É isso que Deus tem mostrado para mim. Eu tenho vivido esse tipo de coisa. Né? Deus tem mostrado para mim que as bênçãos que eu tenho recebido hoje é fruto de tudo que eu construí ao longo de décadas. E que muitas das vezes eu achava que não ia chegar a bênção. Então tudo é uma construção. Né? Fazendo aqui, voltando mais
para a questão da analogia da natureza, que ela faz na construção das coisas. Para a natureza construir uma montanha, são o esculpir algo numa rocha, uma rocha. A água vai passando ali durante muitos anos naquela rocha. Aí começa a esculpir alguma coisa. Esculpir que seja ou que vai ser um caminho de uma água no futuro, uma gruta, alguma coisa. A natureza vai assim. Nós fazemos parte dela. Então é isso, profetize bênçãos sobre sua vida. Profetize bênçãos. Fique em lugares, em igrejas que focam na mensagem positiva. Pode observar se você recebe revelação de que vai ser curado de uma doença. Às vezes você nem sabe que tem. Às vezes uma doença séria. Aí Deus, o pastor diz que Deus está te curando. Você vai para casa, mas você fica angustiado. Esse tipo de revelação para mim não é válido. Acho que nem é de Deus. Na minha opinião, não é de Deus. O cara deixa a pessoa mais nervosa. Então é foco no positivo. Fica aqui na nossa congregação, mesmo aqui pela internet. Você vai receber mensagens positivas de cura, de libertação, de salvação. Né, de alguém que já passou por experiência de viver em ambientes negativos, mesmo estando dentro de igrejas evangélicas, mas que insistem em pôr medo nos seus membros, falando que tem espírito, falando mais de espíritos, de demônios e de doenças, de enfermidades, do que focar mesmo em Deus, nos anjos, na luz, na prosperidade, na salvação, no poder de Deus, na onipotência, na onisciência dEle, na onipresença dEle, né, que é muito mais importante, porque o diabo não merece tanta audiência assim não. A todos a paz do Senhor.